Autor do parecer que defende a soltura dos 9 militares que fuzilaram um músico e um catador no Rio de Janeiro, o subprocurador-geral da Justiça Militar Carlos Frederico de Oliveira Pereira diz que a morte de inocentes em operações no Rio de Janeiro é inevitável e que agentes de segurança deveriam ter salvo-conduto para não serem sequer processados por erros em missões. Nos Estados Unidos, a chamada imunidade qualificada é uma doutrina jurídica, reconhecida pela Suprema Corte, que protege agentes do governo de serem responsabilizados pessoalmente por violações à Constituição e à lei em operações, a não ser que seja uma violação de direito que, no momento do ato, se mostrasse claramente evidente. Na prática, isso significa que antes de um processo ser aberto contra um policial, por exemplo, é preciso convencer um juiz de que qualquer agente consideraria a atitude daquele policial inaceitável ou desarrazoada, consideradas as circunstâncias e a lei. Inspirado nessa doutrina, Carlos Frederico de Oliveira Pereira quer que policiais e militares brasileiros tenham garantias mais amplas para agir em operações. Professor de Direito Penal da Universidade de Brasília, o subprocurador da Justiça Militar é conhecido entre alunos por defender posições conservadoras. Questionado se o caso dos 9 militares não seria um claro excesso no uso da força, pelo disparo de mais de 200 tiros contra o carro conduzido pelo músico Evaldo dos Santos Rosa, Pereira afirmou que o caso é grave, mas que os militares agiram achando que se tratava de um bandido. A orientação de Pereira pelo fim da prisão preventiva dos 9 militares foi seguida até agora por 4 ministros do Superior Tribunal Militar, STM, em julgamento que começou no dia 8 de maio. O órgão tem 15 ministros. A sessão foi suspensa após um ministro pedir vista e pode ser retomado nesta semana. Este é o primeiro grande julgamento na Justiça Militar de crime de homicídio cometido por militares contra civis desde que foi sancionada uma lei, em outubro de 2017, que retirou essa atribuição da Justiça Comum. Antes, cabia a um tribunal do júri julgar casos como o dos 9 militares que mataram um músico e um catador no Rio de Janeiro. Por enquanto, só a ministra Maria Elizabeth Rocha, que é civil, votou por manter a prisão preventiva deles. Outros 10 ministros do STM ainda vão votar. Elizabeth Rocha destacou, no julgamento, que dos mais de 200 disparos efetuados pelos militares, 83 tiros atingiram o carro conduzido pelo músico Evaldo dos Santos Rosa, que morreu baleado no local. Ela ainda leu um laudo que mostra que a segunda rajada de tiros foi dada quando o carro já estava parado, com portas abertas. Ou seja, não ocorreu em meio a um tiroteio. Para a ministra, a gravidade do ato foi tamanha que a prisão preventiva deve ser mantida, para garantir a ordem pública. Verifica-se em tese uma ação completamente desmedida, irresponsável, desencadeada por um roubo ocorrido momentos antes e que não se encontrava mais em curso, inexistindo a prima facie qualquer ameaça iminente, situação de risco para possíveis vítimas civis de roubo ou sequer pessoa armada, disse, no julgamento. Eles atiraram para matar, mas acreditando que o outro lado era bandido, porque tinham uma informação de roubo de veículo. A análise dos fatos não demonstra que sejam pessoas predispostas a matar os outros. 5 pessoas que iam para um chá de bebê, no dia 7 de abril, estavam no carro alvejado, em Guadalupe, na zona norte do Rio. Evaldo dos Santos Rosa foi atingido por 9 tiros. O catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, que passava pelo local e tentou ajudar a família, também foi atingido e morreu dias depois. O sogro de Evaldo foi baleado, mas se recuperou. O filho de 7 anos do músico, a esposa e uma amiga dela estavam no carro e presenciaram tudo, mas não se feriram. Na semana passada, a Justiça Militar aceitou denúncia contra os 9 militares envolvidos na morte de Evaldo Rosa e de Luciano Macedo. Eles vão responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. Caberá, agora, ao STM definir se esses militares devem responder ao processo em liberdade, como defende Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ou continuar presos preventivamente.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Aquela foi uma prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. O que estamos discutindo é a prisão preventiva e as pessoas estão confundidas com o mérito. Eu deixei claro, no parecer, de que é um duplo homicídio. Mas os pressupostos de prisão preventiva não estão presentes, na minha opinião. Não está presente que os agentes do crime vão se furtar à aplicação da lei penal. Uma coisa são os requisitos da preventiva e a outra prisão em razão de condenação. Pereira, com relação à morte de civis, o que acontece? Você tem embates com os criminosos, os traficantes, que são armados fortemente. E a imprensa, a meu ver, esquece que em determinadas situações aquilo entra no conceito da Convenção de Genebra de que ultrapassa um mero conflito interno. São criminosos organizados e extremamente armados. Quando você vai fazer operação de repressão ao crime, há tiroteio em meio a civis. Eles passam a atacar os militares com arma de guerra. O problema de atingir civis é inevitável, seja no caso das Forças Armadas, seja com a PM. Como resolver isso? Só se você conseguir pacificar aqueles locais, e isso vai demorar muito tempo. Pereira pode ter sido mesmo. Mas você sabe como aconteceu. O episódio está sendo contado de maneira isolada. Eles, os militares, tiveram 2 episódios anteriores de trocas de tiros com bandidos. Essa foi a terceira sequência da operação. Ninguém questiona que houve homicídio doloso. Teve 2 pessoas mortas. Agora, outra coisa é justificar a prisão preventiva. Porque eles deram 200 tiros, vão dar mais 200 tiros se forem soltos. Em face de ter havido homicídio doloso, haverá mais homicídio doloso. Poderão acontecer mais homicídios dolosos, mas não por eles. Esses militares não vão mais ser deslocados para a rua. Vão dar a eles outras funções. Seria válido esse raciocínio se fosse um grupo de extermínio, milicianos. Eles atiraram para matar, mas eles atiraram acreditando que o outro lado era bandido, porque tinha uma informação de roubo de veículo. A análise dos fatos não demonstra que sejam pessoas predispostas a matar os outros. Não consigo vislumbrar requisito para a prisão. Pereira mentir. Todo réu mente. O réu pode mentir aqui no Brasil diferentemente da legislação inglesa. As perícias foram feitas, os réus foram ouvidos. Se eles tentarem causar influência em alguma testemunha, aí sim você terá fundamento para a prisão. As operações que acontecem no Rio de Janeiro, por maior que seja o planejamento, dada a geografia urbana, e o fato de que há criminosos que dominam territórios e a população local, e que realizam as operações criminosas em meio à população civil, a repressão penal inevitavelmente assume uma gravidade absurda. São operações de guerra. O risco de morrer civil é total. Agora, quando se trata do exército, eles têm treinamento, mas não a vivência diária. A PM enfrenta aquilo todos os dias. Não é a mesma situação. Pereira, você tem que ampliar mais essas garantias. Trazer para o Brasil mais ou menos o que tem nos Estados Unidos, que é a imunidade qualificada, que já de início afasta qualquer processamento para a polícia quando ela atua mesmo em erro, mas na crença de que está agindo legalmente. O policial nos Estados Unidos trabalha na rua sabendo que vai ter enfrentamento e trabalha tranquilo sabendo que não vai ter um promotor que, em caso de embate, vai denunciá-lo por homicídio. Muito mais que isso que está sendo proposto lá, no Congresso, você tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, mesmo se você se defender aqui matando alguém, a possibilidade de você ser denunciado é certa. Aqui não tem garantia. Quem é que vai querer trabalhar desse jeito? Pereira, veja só, em qualquer lugar do mundo, se vier um assaltante te matar e você meter um tiro na cara dele e matar ele, você cometeu um homicídio doloso. Agora, o que você vai alegar em sua defesa? Carlos Frederico de Oliveira Pereira, mas eles acreditavam que estavam matando civis. O advogado vai fazer a defesa. O que interessa, para a gente, Ministério Público Militar,
Agora é que o fato é tipificado na lei como homicídio doloso. Agora, o que vai acontecer lá na frente? Ele vai se defender. O advogado vai alegar o que entende ser matéria de defesa dele. Não me cabe me pronunciar sobre isso. Pereira vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ele, criminoso, escolhe a população civil para fazer de escudo. Isso inclusive é crime de guerra. Essa é a realidade do Brasil, Pereira. Isso é uma realidade diária do Rio de Janeiro. Não é uma novidade. É o dia a dia. A novidade aí é o exército entrar nisso. Isso está acontecendo agora em algum ponto do Rio de Janeiro. As operações necessitam de apoio aéreo. Isso é uma operação de guerra, querida. É isso aí. Você chega lá no morro e lá dentro são centenas de fuzis no morro. Pereira é mais uma vítima de uma lista enorme. É uma tragédia. Qual a resposta que podemos dar às vítimas que morrem na Síria? É uma tragédia de país pobre. Tem que buscar reparar na justiça. Se todo mundo parar de usar droga, o problema talvez acabe, embora eu não ache que eles vão abandonar o fuzil para montar uma banca na feira. Coitadas dessas famílias. Ninguém é insensível à dor delas. É uma tragédia horrorosa, mas infelizmente é nossa realidade. É o Rio de Janeiro, é isso aí.